O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Agora vocês ficam com o cheque no qual eu e o Felipe daremos um giro pelo velho continente. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. The Queen is Dead. O Morrissey errou a profecia dele por 36 anos, Felipe, já que ontem, dia 8 de setembro, faleceu Elizabeth II, rainha do Reino Unido. Então, né, meu caro Matias, vamos aqui, a gente vai falar de algumas questões, mas primeiro, de algumas questões que a gente já comentou em outras vezes, né? A gente já falou diversas vezes, inclusive, de como seriam cenários de sucessão, né, da rainha, devido ao fato dela já estar com idade avançada, ela já tinha problemas de saúde e, felizmente, infelizmente, como preferirem, todos nós vamos cumprir esse curso natural das nossas vidas, né? Ela foi a mais longeva monarca britânica, e a gente não vai entrar muito aqui em detalhes, né, sobre dinâmicas da família real, fofocas ou cultura pop. Não que nada disso não seja válido, se você se interessa por isso, fique completamente à vontade. Mas a gente, né, não é o The Sun. A gente vai focar aqui mais em questões políticas mesmo, até porque essa que é a função do programa, esse que é o caráter do programa. Então a gente não vai ficar se debruçando também, por exemplo, nos festejos e protocolos e cerimônias e tal. Né? Como curiosidade, né, o plano para quando a rainha falecesse, que era um plano inclusive aprovado por ela mesma, né, e era um plano que existia já desde a década de 1970, né? É o plano London Bridge, né? E o código, quando ela morresse, era London Bridge is down, né? Ou seja, a ponte de Londres caiu, né? Era o código para quando ela falecesse, né? Inclusive, ela já estava com problema de saúde. Nós tivemos uma comunicação do Palácio de Buckingham afirmando que os príncipes, né, foram convocados à residência de Balmoral, na Escócia, onde ela estava. Muita gente especula até, né, que muito provavelmente ela faleceu antes até e teve um período ali privado para a família. A BBC tem né, por tradição, né, não vou dizer se o monopólio, né, mas o privilégio, o dever de dar a notícia primeiro. Então, são 10 dias até o funeral de estado dela. E nós estamos falando do que provavelmente vai ser a maior cerimônia já realizada no século XXI. No século XX, nós tivemos algumas grandes cerimônias. Tá? Eu não vou dizer a maior, porque, enfim, a gente teve, por exemplo, a do Mandela, né? Que foi num estádio também, que reuniu diversos líderes internacionais. Então, em vez de a gente, né, vamos colocar que vai ser um dos maiores eventos do século XXI, sem dúvida nenhuma. Né? No século XX, nós tivemos alguns funerais de Estado que foram muito marcantes. Né? Um deles, por exemplo, foi do Brezhnev. Se não me engano, o funeral de Estado que reuniu mais chefes de Estado de governo sem ser de um monarca na história. Né? O do Brezhnev, no caso. E a Rainha Elizabeth, novamente, ela é a mais longeva monarca do Reino Unido. Tá? Então a gente está falando de mais de uma dezena de primeiros ministros, de mais de uma dezena de presidentes dos Estados Unidos, e por aí vai. Junto com isso, né, o filho mais velho dela, o ex-príncipe Charles, se tornou agora o Rei Charles. Eu vou dar um minuto para o Matias fazer as piadas. Ou você não quer porque ficaram muito óbvias? Enfim. Não, e o pessoal tem sido muito criativo, viu? Tá difícil competir. Então, o príncipe Charles agora é o rei Charles III, ou Carlos III, se preferir. Né? Inclusive, várias pessoas, várias reportagens, né, buscaram fazer paralelos com os outros Carlos, né? E um deles é o Carlos I, né, o último rei da Inglaterra que foi executado. A gente já falou aqui algumas vezes da Revolução Inglesa, né, que o Carlos I foi decapitado mais de um século antes de
decapitarem um rei francês. E o Charles III pode também catalisar o republicanismo, né? Exatamente, né? Depois tivemos, né, o Carlos II, que na véspera ali da Revolução Gloriosa, em 1689. E eu queria aproveitar, né, que, por exemplo, um tweet que, falando dos Carlos, viralizou bastante, foi o do nosso querido Tanguy Bagdadi. E tem algumas pessoas, provavelmente são ouvintes mais recentes, ouvintes mais novos, enfim, mais novos eu digo até talvez de faixa etária, que, especialmente no Twitter, que é a rede social que eu mais uso, às vezes fazem alguns comentários, né, como Xadrez Herbal e Petit Jornal serem concorrentes, alguma coisa assim. Só para deixar claro, tá, gente? Tanto o Daniel quanto o Tanguy já participaram do programa, eles foram meus professores, ambos já falaram, inclusive, né, que a participação deles no Xadrez Herbal foi uma das motivações para eles criarem o Petit Jornal, tá? Então, assim, não tem nenhuma rivalidade. Eu não acredito em concorrência entre podcasts, inclusive, tá? Não é década de 90 entre Faustão e do Gugu, que você tem que ficar mudando de canal. E mesmo... Até pelo formato, né? Porque justamente... são formatos diferentes, como você mencionou. O Petit são pílulas diárias e o nosso é uma revista semanal. Então, é para gostos diferentes também. Isso, e principalmente nós temos uma ótima relação. Eu não tenho nada que não seja carinho e admiração por eles. Tenho certeza que da parte deles é recíproco. Então, assim, quem fala de rivalidade e concorrência no sentido de brincadeira, pode até ser, porque o Daniel é flamenguista, o Tanguy é vascaíno, eu sou palmeirense, o Matias é São Paulino, coisa assim, beleza. Agora, quem fala como se tivesse de fato uma concorrência, alguma coisa assim, tá meio desatualizado na parada, tá? Então, assim, repito, eles já participaram aqui, sempre foram muito solícitos, muito gentis. O Daniel uma vez participou de uma gravação no estúdio num dia que choveu pra caramba em São Paulo, tá? Não lembro exatamente agora qual foi o tema da nossa conversa, mas então, assim, não tem nada disso, tá, gente? E a nossa única concorrência é com o Ivan Mizanzuki. Um beijo, Ivan. Então, assim, voltando, né? O nome Charles III não é exatamente um nome que carrega um bom presságio, né? Sei lá, devia entrar naquelas listas de nomes proibidos, sabe? Que nem Papa, né? Papa não pode se chamar nem Alexandre nem Pedro, né? Pedro II porque seria muito arrogante, e Alexandre VII porque o Alexandre VI foi ali o capeta, né? Com todo respeito, ou não? Enfim, então o nome Charles não gera exatamente muitos bons presságios, mas é bom lembrar, ele já é rei, tá? Ele já é rei, Charles III, e a coroação pode demorar até 1 ano, né? Por quê? Porque é devagar, porque eles não estão com pressa, alguma coisa assim. Não, é inclusive por respeito, por, né, cumprir os ritos de luto, ainda mais no caso da Rainha Elizabeth, que, repito, é a monarca mais longeva. Eu vi uma estatística nas internets, né, a fonte é a internet, então não sei se está correto, mas que 90% das pessoas do mundo não viram outro monarca britânico que não seja Elizabeth II. Tá? É bem possível. Então, 90% das pessoas no mundo não viram outro monarca britânico que não fosse ela. Né? Então, assim, o Charles III já é rei, tá? Ele já entra ali no hall de reis, nem que seja por alguns dias, e ele, inclusive, fez o seu primeiro discurso como rei hoje, tá? O seu primeiro discurso ali oficial como rei, tá? Ele, obviamente, falou, né, muito da mãe. Ele destacou os seus filhos, tanto o William quanto o Harry, né, o Harry que rejeitou ali os títulos, também falou dos seus netos, no seu discurso, lembrando que ele tem 73 anos de idade, né, então ele ficou aí uns 50 anos esperando uma promoção no trabalho. A gente brincava aqui que ele não devia ter uma boa relação lá com a mãe, dizem que de fato eles não tinham, mas enfim, ele falou da mãe dele, e claro, mesmo que ele não tivesse relação, mesmo que o cara perdeu a mãe, óbvio que ele vai ficar emocionado e tudo mais, por mais que, né, sejamos republicanos, vamos falar do cara que perdeu a mãe, não de perder a rainha, porque, enfim, a gente já vai falar disso, da rainha como símbolo político. O mesmo serve pro Harry, né, que foi bastante criticado, né, por ter sido o último a chegar e o primeiro a sair, mas também o cara, ele veio de outro país, né, pro enterro da avó, né, então tem que respeitar também o luto, né. Pois é, então é isso, assim, quando falamos de respeitar, estamos falando das pessoas físicas, daqui a pouco a gente vai falar das pessoas jurídicas, né?
Então tivemos já o primeiro discurso do Charles III, ele tentando, né, se colocar como essa figura conciliadora, que seria o papel do monarca britânico. Como reações imediatas, né, tivemos alguns sindicatos britânicos suspendendo as suas greves. Né? A gente comentou em programas recentes, né, que vários sindicatos britânicos, como dos Correios e dos ferroviários e dos funcionários de ferries, né, das linhas de barcas, né, estavam em greve, e eles suspenderam a greve devido à morte da rainha, né, durante o período do luto oficial. O luto oficial vai durar 10 dias, tá? São 10 dias de luto oficial, e aí nós temos o funeral de Estado, que a gente ainda não sabe quem estará presente, tá? Mas, repito, vai ser certamente um dos grandes eventos no sentido de reunir lideranças do mundo inteiro, chefes de governo, chefes de Estado. Outra reação curiosa é que nós tivemos líderes de ambos os espectros políticos, em ambas as Irlandas, tanto na República da Irlanda, independente, quanto na Irlanda do Norte, parte do Reino Unido, fazendo declarações de simpatia, dizendo que ela foi importante para o processo de paz, que culminou com o Acordo da Sexta-feira Santa em 98, né? Ela que realizou a sua última visita à Irlanda em 2011, né? Então todos comentaram que ela teve um papel importante, que ela tinha um papel ali conciliador, e enfim. Então, assim, não tivemos nenhum comentário, nenhuma mensagem já muito agressiva. Isso é a primeira coisa, tá? Ninguém de nenhuma posição política que esteja envolvido diretamente no jogo político britânico, é importante deixar isso claro, porque, né, que esteja envolvido diretamente no jogo político britânico vai fazer declarações muito fortes nesse momento, porque vai pegar muito mal, vai ser um tiro no pé, tá? Então, assim, na Irlanda a gente teve lá as torcidas de futebol, né, cantando, né, celebrando a morte da monarca. Na Escócia, o Celtic, né, que é o time da comunidade pró-escocesa, comunidade escocesa irlandesa católica, né? Foi um clube que não mudou suas cores para preto e branco nas redes sociais. E mesmo na Inglaterra, o Liverpool, né, que tem uma base de torcedores antimonarquistas bastante considerável, né, e tem toda uma questão também com o poder central de Londres, né, por conta ali da questão dos portos de Manchester e Liverpool. Também foi o último clube da Premier League a se manifestar, e quando o fez, trancou os comentários, né, para que justamente a sua base de torcedores, que é muito forte na Irlanda também, né, porque, enfim, Liverpool tá ali banhada pelo mar da Irlanda, justamente não ofendessem os demais torcedores que eram favoráveis, né, à monarquia. Exatamente. Aí na Argentina a gente teve lá um apresentador celebrando, falando da Guerra das Malvinas e tal, falando que lá e assim, gente, é da Crônica TV, que assim, pro pessoal das antigas aqui em São Paulo, seria como se o Notícias Populares tivesse um programa de televisão. Só para registrar. Então, essas pessoas vão ter esses tipos de reações por diversos motivos históricos, porém, o que eu quero dizer é, ninguém envolvido no jogo político britânico vai ter uma declaração muito forte, mesmo que não ligue para a rainha, que não ligue para a monarquia, como é o caso de muita gente, porque vai pegar mal. E aí a gente entra num fenômeno muito importante, muito curioso e essencial da gente transmitir para os nossos ouvintes, que era o seguinte: a rainha Elizabeth II, ela se tornou, né, ela era desde o início, talvez, do seu reinado, mas especialmente ela se tornou, a partir do momento que ela foi avançando, a sua idade foi avançando, né, a sua fisionomia foi mudando, ela se tornou ali uma espécie de avó simpática de todos os monarquistas britânicos e do Império Britânico. E isso serviu a dois propósitos. Um deles, mais explícito. Qual é esse propósito mais explícito? É ser essa figura, né, que aí inclusive resvala na argumentação dos monarquistas, né, monarquistas, inclusive, por exemplo, brasileiros, né,
de que o monarca ele acaba sendo um símbolo de estabilidade, né, um símbolo de serenidade, um símbolo confortável. Novamente, é um caso específico da Elizabeth II, pela aparência dela, pelo fato dela criar Corgi, que é um cachorro bonitinho, pelo fato dela ter ficado todo esse tempo no trono. Então ela se tornou essa, entre aspas, essa vovó dos britânicos, que era uma figura muito simpática, era uma figura muito querida por muita gente e que muita gente respeitava. E junto com isso, você, do ponto de vista internacional, cria uma liderança que a palavra não é exatamente carismática, mas ela se torna um símbolo muito forte, inclusive como um símbolo para deter críticas ao monarquismo e ao Império Britânico e ao colonialismo. Então, assim, quando você fala, por exemplo, de crimes britânicos na Índia, né, você não fala da Rainha Elizabeth II, porque ela não foi rainha da Índia, ela chegou a ser rainha do Paquistão, por exemplo. Né? Então, como você pode falar isso do Império Britânico? Olha como Elizabeth II é legal. Não estou nem dizendo que isso foi de propósito, que era uma jogada de marketing. Pode até ser, mas foi um efeito colateral, especialmente nos últimos 20, 30 anos, né? De você acabar, entre aspas, interditando um debate sobre o império que governou 1/4 da massa seca da Terra, que submeteu diversas populações ao seu jugo, porque quem mandava nesse império é uma vovó simpática que cria Corgi, dirige carro, foi mecânica na Segunda Guerra Mundial voluntária, tomava goró todo dia, né? Falava abertamente sobre isso, tomava lá o gin dela, né? Então, assim, era uma vovó simpática. Agora, esse símbolo que a Rainha Elizabeth se tornou, ele foi um símbolo tão grande, novamente, 90% das pessoas nunca viram outro rei da Inglaterra, outro monarca inglês. Ele se tornou um símbolo tão grande, tão poderoso, e era um símbolo que unia, que conectava as gerações britânicas, né? Então, a geração Z britânica cresceu com a Rainha Elizabeth II, cresceu vendo essa vovozinha. Os baby boomers britânicos, nascidos na década de 50, viam na Elizabeth II a conexão com aquele antigo Império Britânico, aquele império onde o sol nunca se punha, que governou 1/4 da massa seca da Terra. Tá? Então, assim, ela conectava as diversas gerações britânicas, ela simbolizava tanto essa serenidade, tanto essa compostura, quanto simbolizava o Império Britânico, o auge do poder britânico, esse império que tem se exaurido nos anos, né, com o processo de colonização, com as independências, com o republicanismo, com a devolução de Hong Kong para a China, que o próprio, hoje, rei Charles, né, falou que a devolução de Hong Kong é o evento que marca o fim do Império Britânico, em 97. Né? Então você tem esse símbolo gigantesco e esse símbolo se vai, porque é o que ocorre com todo mundo. Então, o que eu quero dizer com isso é, seja o Charles III, seja o Príncipe William, seja o moleque lá, o neto, o George, né? Seja quem for, nesse momento não vai substituir ela à altura. Então, essas questões ligadas ao Império Britânico, seja de divisão política, seja de desejos por independências, seja de desejo por republicanismo e maior autonomia, não terão mais esse símbolo para ser contraposto. E isso é algo que, modéstia à parte, eu vou levantar a plaquinha babaca de eu avisei, a gente fala aqui no programa, acho que desde o início do programa, que quando a Rainha Elizabeth II morresse, nós teremos sim, nos próximos anos, um crescimento do republicanismo em diversas áreas do atual Império Britânico. Lembrando que Império Britânico e Commonwealth são coisas diferentes, tá? A Commonwealth, ela reúne, tá, diversos países, vários deles que foram de colonização britânica, mas hoje a gente já comentou, né, na última cúpula que nós tivemos em Ruanda, né, hoje nós já temos países que foram colonizados por Portugal. A própria Ruanda hoje é membro da Commonwealth. Pois é. A Commonwealth, ela reúne países independentes em torno de pautas, né, culturais, sociais e também econômicas em menor grau. Então, por exemplo, a Índia... E novamente, é para quem quiser se aprofundar sobre o tema, temos um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Commonwealth, né, que inclusive tem até seus próprios jogos, né, poliesportivos. E é um programa que a gente fala de rugby e cricket, inclusive, para quem se interessar.
Então, por exemplo, a Índia e o Paquistão são duas repúblicas que hoje não tem nenhum laço oficial com o Reino Unido. São países independentes que elegem seu presidente, elegem seu primeiro-ministro, elegem seu parlamento e fazem parte da Commonwealth. Aí nós temos os reinos, né, da coroa, tá, e os outros territórios, tá, os territórios ultramarinos britânicos, por exemplo. Então, nós temos hoje, né, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, que são países também independentes, porém que reconhecem o monarca britânico como o seu chefe de Estado. Lembra? Então, é uma espécie de acúmulo de coroas. A Rainha Elizabeth II, ela era a rainha do Reino Unido e de outros reinos. Ela chegou a ser, né, a rainha de mais de 25, mais de 30 reinos, mais de 30 países, e quando ela faleceu, ela tinha 16 coroas na cabeça dela, tá? Mais os territórios britânicos. Então ela era a rainha do Reino Unido, rainha da Nova Zelândia, rainha da Jamaica, rainha da Austrália, rainha do Canadá, várias coisas separadas. Nesses países onde ela não residia, né, o que nós temos? Nós temos a figura do governador-geral, ou governadora-geral. É uma pessoa nomeada pela coroa para exercer autoridade em nome da coroa. Nos últimos anos, Austrália e Nova Zelândia começaram a falar, esse negócio está meio ridículo. Tá? Então, assim, vocês vão nomear alguém que meio que a gente escolher. Tanto que nós temos hoje, né, na Nova Zelândia, uma governadora geral que é de origem maori, né, como parte desse processo. Alguns anos atrás, no Canadá, no que talvez tenha sido a principal crise constitucional recente, né, do Canadá, nós tivemos, ali por um breve período, o governador-geral sendo o poder executivo. Então, entre aspas, era a rainha indiretamente governando o Canadá. Então, a morte da Rainha Elizabeth II abre margem para esse fortalecimento do republicanismo, e aí onde nós teremos o fortalecimento desse republicanismo, especialmente, que são os locais que, nada disso que a gente está falando aqui é novidade, repito, a gente já falou disso algumas vezes, né, que agora nós temos um catalisador, mas especialmente em Austrália, Nova Zelândia e países caribenhos. Por quê? A Nova Zelândia está passando basicamente por uma refundação nacional, uma revisão do papel da comunidade maori, né, o debate sobre uma nova bandeira. Nós temos diversos ouvintes na Nova Zelândia, um abraço para todos eles. Então, assim, faz parte de, olha, a gente tinha um monarca que mora lá em Londres, lá longe, e aí ele nomeia um governador-geral, tem nada a ver, a gente escolhe aqui um presidente, entendeu? A gente continua aliado dos britânicos, a gente continua parte da Commonwealth, a gente continua parte dos Cinco Olhos, a gente continua aliado dos Estados Unidos, a gente só vai escolher o nosso próprio presidente e formar melhor a nossa própria nacionalidade e nossa autonomia. Até porque os dois países atualmente são governados pela esquerda, que tende a ser mais republicana. Exatamente. Tanto a Jacinda Ardern quanto o Partido Trabalhista Australiano são abertamente republicanos. No caso da Austrália, né, e aqui são informações que eu peguei para a minha coluna mais recente, tá? Na Gazeta. Dos 4 grandes partidos australianos, né, trabalhistas, liberais, nacional e verdes, o trabalhista e o verde são abertamente pró-república. O liberal não tem posição e tem diversos republicanos dentro dele, e o Partido Nacional é o único que fala no respeito à soberania da monarquia. Algumas semanas atrás, nós tivemos uma deputada, né, na Nova Zelândia que foi assumir, uma deputada de origem maori, que citou a colonizadora, né? Ela não quis falar o nome Elizabeth II, ela falou a colonizadora no juramento, e teve que refazer o juramento. No caso da Nova Zelândia, basicamente todas as grandes lideranças políticas são a favor do republicanismo, tá? E só um parênteses aqui, Felipe, como que na era da internet, né, a vida pública, né, ela se volta muitas vezes contra esses personagens, né, porque já recuperaram um vídeo da jovem Liz Truss, aos 19 anos, dizendo que a ideia da monarquia é, nos termos dela, disgraceful. Bem britânica, né? Tipo, ela que agora assumiu, né? Recém-assumiu como primeira-ministra e já encara, né? Aí é uma crise política, né? A morte da Rainha Elizabeth vai gerar uma crise política, querendo ou não.
Isso, a questão é que vai gerar no médio e longo prazo. Não vai ser imediato, porque, novamente, ninguém vai fazer nada muito imediato, porque vai se voltar contra, vai pegar mal. Com perdão do português, vão esperar o defunto esfriar, né? Pois é. Essa ficou meio mórbida, mas é exatamente isso. E só para concluir, falando de opiniões populares, de pesquisa de opinião popular, na Austrália quase um empate. Na Nova Zelândia, se tivesse um referendo hoje, muito provavelmente o republicanismo ganharia, com uma margem até mais ou menos confortável de votos. E o outro lugar onde o republicanismo vai ganhar força no médio e longo prazo é no Caribe. Lembrando, Barbados recentemente se tornou uma república, né? A gente fez várias piadas aqui com a rainha Rihanna. Na Jamaica, recentemente, nós tivemos uma visita do William, que teve ali diversos momentos ali de tensão. Por que no Caribe? Porque a herança colonial britânica no Caribe, ela é muito violenta. Ela envolve a escravidão de pessoas negras pelo Atlântico. Ela envolve a exploração de produtos como tabaco e cana-de-açúcar em plantations, com pessoas submetidas, privadas do seu direito de serem reconhecidas como seres humanos. Então, é um legado violento. A Jamaica se torna independente na Guerra Fria, ali com um período de transição. Essa transição, ela meio que, entre aspas, está acabando. Então, por exemplo, na Jamaica, o republicanismo certamente vai ganhar força com a morte da Elizabeth II. Porque todo mundo pensava assim, putz, para que a gente vai declarar a república? Elizabeth II, ela é legal, ela cria corgis e tal. Agora as pessoas vão olhar pro Charles e vão falar, putz, vamos botar esse negócio de república aí? A gente elege alguém aqui mesmo, a gente elege, sei lá, o Usain Bolt, entendeu? Para virar presidente, pronto. E no caso do Charles, que é um tópico que a gente sempre volta também, né? E a gente até comentou recentemente na Semana na História, né? Por conta dos 25 anos da morte da princesa Diana, de que a imagem pública dele é muito ruim, justamente porque ele traiu a Lady Di, que rejuvenesceu a monarquia, né? Então, os apoiadores da monarquia não gostam do Charles por conta das atitudes dele na esfera pessoal. E aí vamos lembrar uma coisa que a gente também já... Muito bem lembrado, Matias. O príncipe Charles, ele tem uma imagem popular muito ruim, como você lembrou. Essa imagem, ela pode, tá? Eu tô colocando uma possibilidade. Ela pode se recuperar um pouco devido às cerimônias... que ele vai liderar. Esse grande evento do século XXI vai ter as atenções focadas nele, né? Ele vai liderar esse processo de luto oficial, ele vai liderar esse processo de funeral de Estado. Então, assim, os próximos meses os holofotes vão estar sobre ele, então se ele tiver um bom papel de liderança, né, alguma coisa assim, ele pode até recuperar parte da sua imagem. Aí uma coisa que sempre se falava, e a gente comentou aqui no programa, né? Poxa, o Charles podiam pular o Charles e dar a coroa logo para o William, que tem uma imagem melhor, porque todo mundo gosta da esposa dele, a Kate Middleton, né, e tal. O monarca britânico, hoje, ele não pode abdicar e passar para o filho. Por quê? O direito no Reino Unido é o direito consuetudinário, né, ou seja, o direito dos costumes, da jurisprudência. O último caso que nós tivemos de renúncia foi do Eduardo VIII, né, o nazista, em 1930, o simpático ao nazismo, vamos colocar, né, para, sei lá, evitar notas de desagravo, né, em 1936, que abdicou para casar com uma plebeia estadunidense divorciada, né, aquela história que está no filme do Discurso do Rei, com Colin Firth e tudo mais. E na primeira temporada de The Crown. E quando ele abdica, para evitar que um eventual filho dele, com a esposa dele, né, que era... entre aspas, indigna, né, do cargo, eu digo entre aspas na visão cerimonial, etiqueta e antiquada, né? O cara fica com o que ele quiser, né? Mas para evitar isso, quando ele abdica em nome da linhagem. Então, o Charles, repito, ele já é rei. O que poderia acontecer é ele abdicar antes da coroação, só que isso teria que ser aprovado no parlamento e aprovarem que passasse para o William. E não tem clima não tem clima político para isso hoje, né? Algumas pessoas falam que ele provavelmente vai governar alguns anos ali junto com o William já, até porque ele já tem os seus 73 anos de idade,
né? Ele não tem um vigor físico, por exemplo, para fazer uma tour mundial por todos os reinos da coroa, como a Elizabeth fez logo depois que assumiu o trono, né? Na década de 50. Então, não tem como pular o Charles. Primeiro porque ele já é rei, né? O que pode tentar fazer antes da cerimônia de coroação. O que, mesmo assim, precisa da aprovação do parlamento. Não basta ele virar e falar, olha, eu não quero dar para o meu filho. Porque, pelas regras atuais, ele abdicaria em nome da linhagem. Consequentemente, passaria para quem? Para o irmão dele, o Andrew, aquele que é brother do Jeffrey Epstein, envolvido em casos de pedofilia, né? Que também ninguém quer, acho que querem menos ainda do que o Charles, né? Então, não é uma situação simples assim de recuperar a imagem da monarquia britânica, porque não é tão simples você ficar recuperando a imagem de uma instituição que é antiquada. É uma instituição que, no caso britânico, ela faz muito sucesso porque ela desperta paixões das pessoas, ela desperta o imaginário nas pessoas, consequentemente ela movimenta dinheiro, tá? Mas não é uma instituição... Faz parte da indústria do entretenimento, não é exagero dizer. Faz parte da indústria do entretenimento, e isso, indústria do turismo e tal, mas assim, é aquela coisa, mas a monarquia é importante para o turismo britânico. Alguém deixa de visitar o Palácio de Versalhes porque não tem rei lá, mas, sabe, não faz sentido nenhum achar que tem que ter um rei por causa do turismo só. Então, o republicanismo na Austrália, Nova Zelândia e no Caribe vai ganhar força sim nos próximos anos, tá? Eu boto o meu dinheiro, eu boto a nossa reputação nisso, e isso é uma coisa que a gente tem que reforçar. A gente conseguiu uma audiência boa, a gente conseguiu um público muito carinhoso, um público muito qualificado, em parte porque o nosso público confia na gente, porque ele vê o que a gente comenta na realidade. Se a gente ficasse falando groselha, teoria da conspiração, patavinas por aqui, ou falando coisas que depois se mostrassem... Não estou dizendo que a gente é infalível nem nada, mas... então, assim, o republicanismo vai ganhar força. E aí, só para dar um exemplo, até que sai um pouco do tom, digamos assim, né? O líder do Partido Verde australiano, o Adam Bant, né? Ele tweetou assim: descanse em paz, Rainha Elizabeth II. Nossos pensamentos estão com sua família e com todos que a amaram. Agora a Austrália precisa seguir adiante. Precisamos fazer um acordo com os povos indígenas e precisamos virar uma república. Ele é o líder do Partido Verde, tweetou isso hoje, tá? Ele não falou, ele não comemorou a morte dela, ele não falou, foi tarde e tal, mas ele já falou isso hoje. Aí alguns ouvintes até perguntaram, o Canadá, Felipe, né? O Canadá não, o Canadá ainda tem muito realista, tem muito monarquista, o Canadá tem a questão do Quebec, que contribui para o monarquismo, porque isso fortalece a identidade dos canadenses anglófonos, né, em contraste aos canadenses francófonos. Então, a gente sempre comenta aqui, né, que o dólar canadense tem a imagem da rainha. Sim. E principalmente, nada que a gente está falando aqui, gente, é algo completamente real, porque são coisas que já aconteceram. A Rainha Elizabeth II, ela foi rainha do Paquistão, ela foi rainha da Nigéria, ela foi rainha do Ghana, ela foi rainha das Ilhas Fiji, tá? Ela foi rainha de Barbados, e não era mais quando faleceu. E isso não foi o fim do mundo, isso não foi um absurdo, ninguém achou isso impossível, e os motivos são parecidíssimos do que a gente está falando. A diferença é que ela governou por tanto tempo e ela conseguiu ter uma imagem pública tão positiva que ela se tornou esse símbolo contra esses movimentos. Mas agora já era. O Charles não vai ter essa moral, usando um termo bem simples, filho dele também não. Talvez o George um dia, né, o neto, mas aí quando ele chegar ao trono, não sei nem se vai ter trono mais também. E de qualquer jeito, né, a gente falou a parte mais séria da política, né? Inclusive, mandar um abraço para o nosso querido Bruno Simões, que já participou da gente do programa, que me lembrou que monarca não renuncia, abdica, né? Porque eu tuitei na pressa lá, ele fez essa lembrança, então fica o lembrete, tá? Então, e um abraço para ele que sempre faz observações sempre muito pertinentes quando eu tuito. E eu tenho um respeito muito grande por ele, e um respeito, inclusive, intelectual por ele muito grande. Acho ele um cara, não é nem inteligente, ele é um cara erudito e não é babaca, não é pedante. E já participou então, assim, conosco do Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Croácia e também do especial da eleição do Donald Trump. E a gente falou desse republicanismo, mas a gente também tem que falar do Reino Unido. Por quê? Porque na Escócia, o Partido Nacional Escocês tem maioria no parlamento, a Nicola Sturgeon já queria um novo referendo para a independência da Escócia, e isso certamente vai afetar um eventual novo referendo.
tá? Vai diminuir, entre aspas, a imagem da monarquia, a imagem dos monarquistas. E no caso da Irlanda, né, também tem a questão do Brexit, principalmente. O Brexit faz esse grande impacto, né, na comunicação entre as duas Irlandas, e os principais movimentos de oposição na Irlanda do Norte são os republicanos, justamente. E lembrando que republicanismo na Irlanda do Norte não significa apenas uma separação do Reino Unido, mas uma unificação com a República da Irlanda, uma ilha da Irlanda unificada, que segundo Star Trek vai acontecer em 2024. Tá? Então, isso também impacta dentro do Reino Unido. E é um impacto que não pode ser subestimado, porque o símbolo que a Rainha Elizabeth se tornou foi um símbolo gigantesco, a ponto de, novamente, de nublar todos os debates principais sobre a herança colonial do Império Britânico. Tá? Então, e claro, isso tudo é a gente falando a parte política, a parte, inclusive, mais séria. Se for para falar de forma mais espontânea, né? Carlão, você que está nos ouvindo aí, abdique e cria uma república, irmão. Entendeu? Vai assistir jogo do West Ham. Não, ele torce pro Burnley. Ah, ele torce pro Burnley? É. Vocês querem salvar o Império Britânico com um cara que torce pro Burnley, velho. Entendeu? Para falar pro nosso ouvinte, assim, o que seria um torcedor do Burnley na realidade política brasileira? Na realidade esportiva brasileira? É um cara que torce o quê? Pra Portuguesa Santista? Não, o Burnley já foi campeão inglês, mas foi muito tempo atrás. 1 milhão de anos atrás. Quando o Charles tinha 11 anos, ganhou o último título. Tá. Um time, sei lá, o América. Torce pro América do Rio. Ok. Mas a América do Rio ainda tem uma simpatia, mas ok, tá? Ele torce pro Burnley. Querem salvar o Império Britânico com um cara que torce pro Burnley, velho. Enfim. Então, e aí, junto com tudo isso... E só a gente esqueceu de comentar que a rodada de todas as divisões do campeonato inglês foi suspensa, né? Ah, sim, né? Por conta do luto oficial e tal. E junto com tudo isso, né, nós tivemos aí a primeira semana da dona Liz Truss no gabinete. No cargo de... Pois é, assumiu, né? Assim, e cara, é o que você falou, né? Ela fez essa declaração, né? Quando ela era adolescente, adolescente não, né? Jovem, sobre a monarquia. E ela foi uma das últimas pessoas a interagir com a... Cara, eu acho que ela foi a última pessoa fora da família real e dos serviçais da casa real a interagir com a rainha. Porque ela foi... Até o castelo. Ela foi até Balmoral, na Escócia, no dia 6 de setembro. E no dia 8, a rainha faleceu. Foi indicada, né, pela rainha, né, convidada a assumir o governo de Sua Majestade, em nome do Partido Conservador, né, ela que ficou aí com 57,4% dos votos, a gente chegou até a mencionar isso no programa passado, e passar rapidamente aqui, né, pela primeira semana dela, que, claro, vai ser muito agitada por conta da morte da rainha, por conta das cerimônias, dos protocolos envolvidos, mas, junto com isso, nós tivemos a renúncia, né, do Ben Elliott como o co-líder do Partido Conservador. A renúncia dele, né, foi tida ali como, em parte, protocolar, né, aquela coisa de agora você tem a Liz Truss, então ela pode indicar pessoas da confiança dela, ele quer um cara próximo ao Boris Johnson, mas ele que também está envolvido, né, ali num esquema de superfaturamento de doações de campanha, né, nas eleições de 2019. A Liz Truss anunciou o seu gabinete, e foi o gabinete considerado com maior representatividade, né, da história britânica. Pela primeira vez, os 4 cargos tidos como mais importantes serão ocupados por ou mulheres ou pessoas não brancas. Tá? Então, a Suella Braverman, ela será a ministra do Interior, né, que é como se fosse o ministro da Justiça, né? Ela que é de uma família de origem indiana e queniana. O ministro de Relações Exteriores será o James Cleverly, que é um político britânico negro, cuja família é de origem de Serra Leoa. A Teresa Coffey será ministra da Saúde e vice-primeira-ministra. E o Kwasi Kwarteng será ministro das Finanças. Ele que
é um homem negro cuja família é de origem de Gana. E aí é curioso, porque a gente acabou de falar do colonialismo britânico, né? E claro que o colonialismo britânico, como né, todo o imperialismo ali do século XIX, né, foi fundado em ideias racistas, né, aquela superioridade do homem branco, né, o fardo do homem branco, que é o poema do Rudyard Kipling, que era um britânico, né? E aqui a gente está vendo uma abordagem até de, não é bem revisar, né, mas essas pessoas que foram para o Reino Unido e agora contribuem com o Reino Unido, né? E isso é uma imagem, isso é uma coisa que é sempre importante frisar, especialmente para as pessoas que ainda hoje são racistas, que ainda hoje, em 2022, acreditam em teorias eugênicas, em teorias imbecis, porque assim, você tem um império formado ali por brancos governando outros povos, e hoje você tem essas pessoas fazendo parte desse governo. Então, isso não apaga os crimes do colonialismo, não é isso que eu estou dizendo. Tá? O que eu estou dizendo é, principalmente, não seja um imbecil racista, tá? Porque quando você tinha uma estrutura racista, que essas pessoas não podiam chegar em posições de destaque. Tá? Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu não conheço essas pessoas, nunca interagi com elas, provavelmente tenho milhares de discordâncias políticas com elas, tá? Mas assim, muito provavelmente eles são competentes, então essas pessoas elas não tinham acesso a essas posições antes e continuam não tendo em muitos pontos, né, por estruturas racistas, é isso que eu quero dizer. Tá? Então o que eu quero dizer no fundo é não seja um imbecil racista. No seu primeiro discurso, a Liz Truss afirmou que é preciso navegar pela tempestade da crise econômica. Ela se comprometeu a congelar as contas de energia residenciais pelos próximos 2 anos, inclusive, afirmando que isso foi causado, né, por questões extra-britânicas, né, como a guerra na Ucrânia e a pandemia, enfim, questões como essas. E o discurso dela foi recebido ali com certo ceticismo na Europa. Por quê? Porque, vamos lembrar, ela era ministra de Relações Exteriores. Então hoje ela faz esse discurso mais conciliador, apontou esse novo gabinete, disse que vai tomar medidas econômicas pensando ali em questões de energia, da inflação da população e tal, mas ela passou os últimos 2 anos peitando a União Europeia por conta do Brexit, dizendo que poderia, né, mexer unilateralmente na questão da Irlanda e por aí vai. Então, esse discurso ainda foi visto com ceticismo na Europa. E aí, Matias, você tem mais alguma coisa sobre o Reino Unido ou agora a gente vai para o restante da Europa? Não, sigamos. Vamos atravessar justamente o mar da Irlanda, já que o Instagram vai ser multado na República da Irlanda. Pois é, o Instagram vai ser multado em 400 milhões de dólares, porque o Instagram teria coletado de maneira irregular as informações privadas de menores de idade, né? Então, adolescente que usa o Instagram tal, e usa lá para fazer as dancinhas e tal, e pá, se bem que agora eu não posso mais criticar quem tem Instagram, porque tem 4 dias que eu tenho, né? Então, Felipe virou influencer agora. Mas então, o Instagram coletou informações pessoais de menores de idade irlandeses de maneira irregular e por isso será multado em 400 milhões de dólares. Dali, nós vamos para a Suécia, né? Um tema que, infelizmente, a gente tem deixado um pouco de lado, mas teremos eleições gerais na Suécia agora no próximo dia 11, tá? No próximo domingo. A Magdalena Andersson, social-democrata, ela, né, as pesquisas colocam ela como favoritíssima para ficar em primeiro lugar, continuar em primeiro lugar nas eleições. Porém, é possível que o Partido Social Democrata perca assentos e, principalmente, que a gente tenha uma mudança no segundo lugar, tá? Porque hoje, a segunda maior bancada do parlamento sueco é do Partido Moderado, né, que é o Partido Conservador Sueco. Porém, o Partido Democrático Sueco, que hoje é a terceira bancada, nas pesquisas ele ficaria com a segunda maior bancada. E o Partido Democrata Sueco é o Partido Nacionalista Sueco, é um partido considerado de direita e até mesmo de extrema-direita, e que tem, nas suas origens, a gente falou deles nas últimas eleições, né? Porque vamos lembrar, a Suécia passou por uma crise, né? Quando nós tivemos a renúncia do Stefan Löfven, tivemos as eleições de 2018, que a gente falou bastante aqui no programa, e na época a gente falou do Partido Democrata Sueco,
porque a origem dele está em movimentos neonazistas suecos, tá? E em movimentos nazistas históricos suecos lá da década de 40. Então, é um partido de direita para extrema-direita e que provavelmente vai se tornar a segunda maior bancada do parlamento. E até pela posição neutra da Suécia durante a Segunda Guerra Mundial, o movimento neonazista ainda tem muita ressonância no país, né? Inclusive um caso famoso é de um dos vocalistas da banda pop Ace of Base, que fez parte de uma banda punk neonazista antes de migrar, né, para o Eurodance. Eurodance é um termo que existe mesmo? Existe, não existe. E aí então nós... conhecido pela sigla EDM também, Eurodance Music. Vivendo e aprendendo. Eurorhythmics, Eurodance? Não. Não? Não. Devia ser. Mas, então, o Partido Social Democrata vai ficar em primeiro, o partido de extrema-direita vai ficar em segundo, o Partido Conservador vai ficar em terceiro, e em quarto e quinto, segundo as pesquisas, claro, muito provavelmente vão ficar o Partido da Esquerda, que é o Partido da Esquerda Radical sueca, né, o partido chama A Esquerda, e o Partido Verde, que deve, inclusive, aumentar a sua bancada. Da Suécia, a gente vai para a Alemanha, com algumas notícias, mas talvez a primeira delas é que a gigante, né, da metalurgia, da siderurgia, a ArcelorMittal, que é de origem de Luxemburgo, né, ela anunciou que vai diminuir algumas das suas atividades na Alemanha, que vai fechar ali algumas de suas instalações na Alemanha. E isso pode gerar um efeito dominó interessante, porque a ArcelorMittal falou que vai fechar, né, 2 fornaças, tá? Eu estou traduzindo, tá, gente? Não sei se é o termo técnico correto, né? Mas 2 fornaças em Bremen, dizendo que o aumento do custo de energia inviabiliza essas operações. A questão é a seguinte, a ArcelorMittal é uma das maiores empresas desse ramo do mundo, se não é a maior. E aí você tem empresas médias, empresas menores, que vão olhar para isso e falar, pô, peraí, se a ArcelorMittal está com medo do aumento do custo de energia, e eu estou ferrado, então. Então, pode gerar um efeito cascata, um efeito pânico, enfim, curioso. Falando nisso, o Olaf Scholz afirmou que o governo alemão vai fazer um terceiro pacote para proteger a economia da alta da inflação com 65 bilhões de euros, incluindo a extensão dos bilhetes de transporte público e isenções tributárias para 9 mil empresas que são grandes consumidores de energia e também programas de incentivo para pouparem energia. Então, a empresa que hoje consome, consome 10, se eles diminuírem para 8, números aleatórios, tá? Números ilustrativos, eles vão receber ainda um bônus do governo. Vão pagar menos na conta de energia e vão receber um bônus do governo ali por parabéns. Também na Alemanha, o governo alemão e o governo israelense realizaram um evento para marcar os 50 anos do massacre de Munique, em 72, o evento que foi realizado em Munique, na Baviera. O evento reuniu o presidente israelense, o Isaac Herzog, e o presidente alemão, o Frank-Walter Steinmeier. Né? Lembrando que ambos os países são parlamentaristas, então os presidentes são figuras mais cerimoniais. Também na Alemanha, uma corte ordenou que a Deutsche Welle, né, que é a principal meio de comunicação estatal alemão, recontrate o jornalista palestino-jordaniano Farah Maraca. Ele havia sido demitido sob acusações de antissemitismo. A sua defesa entrou com um pedido na justiça, afirmando que essa acusação não era justificável, que ela não tinha base e que ela não tinha provas, e a corte ordenou, então, que ele fosse recontratado. Da Alemanha, a gente cruza a fronteira ali nos Alpes, vamos para a Áustria. A gente, na verdade, tem a ver com a ONU, né? Mas o Volker Turk, né, que é um diplomata austríaco e que trabalha na ONU, será o novo alto comissário da ONU para Direitos Humanos, substituindo a Michelle Bachelet. Né? Lembrando que a Áustria, embora seja um país europeu, embora seja um país da União Europeia, é um país oficialmente neutro. Eles emulam a Suíça nesse sentido, então a Áustria, por exemplo, não faz parte da OTAN. Isso certamente contribui para esse nome não ser vetado, né, ou ter uma ameaça de veto por países como Rússia ou China. Da Áustria, nós vamos para a Itália, com 2 notícias sobre as eleições, né, italianas que ocorrerão no final de setembro, já que, primeiro, um político da Liga Nord, né, um grupo de extrema-direita italiano, o Alessio Di Giulio, ele, em Florença, ele começou a fazer um vídeo na rua com uma mulher roma, né, e ele dizendo que
as pessoas têm que votar na Liga Nord para que mulheres como ela nunca mais sejam vistas. Puta que pariu. Pois é, a sua reação já diz tudo. E muito provavelmente, né, vai ser formada uma coalizão à direita, né, entre a Liga Nord, que a gente não caiu no rebranding dele, não. A gente sempre vai chamar de Liga Nord. O Fratelli d'Italia e o Força Itália do Silvio Berlusconi, né, de cara para as eleições de 25 de setembro. Então, e aí essa é justamente a nossa próxima notícia, porque essa coalizão está com uma negociação difícil, porque nós tivemos, inclusive, declarações conflitantes do líder da Liga Nord, o Matteo Salvini, com a líder do Fratelli d'Italia, a Giorgia Meloni, que caso, né, o Fratelli d'Italia confirma o favoritismo, seria ela, a primeira-ministra, em relação à Rússia. Por quê? Porque ela defende a política de sanções contra a Rússia, né? Ela afirma que a Rússia realizou uma guerra de agressão contra a Ucrânia, que a Europa tem sim que mandar armas para a Ucrânia e que ela defende a presença da Itália na OTAN. Já o Matteo Salvini, ele essa semana, tanto no comício quanto nas redes sociais dele, disseram que as sanções contra a Rússia são anti-italianas, porque geram um aumento do preço da energia, gera inflação, né, e tal, e que a Itália deveria lutar contra as sanções. Inclusive, vamos lembrar, né, o Matteo Salvini e a Marine Le Pen têm laços muito fortes, para não dizer suspeitos, com o Vladimir Putin, né, com o governo russo. Então, tem uma divergência aí que precisa ser acertada. A gente cruza o Adriático, vamos até o Kosovo, onde a primeira-ministra da Sérvia, Ana Brnabić, realizou a sua primeira visita, né, como primeira-ministra ao Kosovo, tá, como parte ali das negociações para o fim de tensões devido ao trânsito de pessoas. Né? Nós tivemos tanto o trânsito em relação aos documentos, quanto as tensões em relação às placas de carros. Né? Então, ela foi ao Kosovo pela primeira vez, desde que se tornou primeira-ministra, 5 anos atrás, como parte dessas negociações. Na Albânia, né, ou ainda no Kosovo, alguns poderiam dizer, né, ou na grande Albânia. Pois é, né? Mas na Albânia, propriamente dita, o governo albanês anunciou que cortou relações com o Irã. Todos os funcionários iranianos do país, da embaixada iraniana, foram expulsos, porque, segundo o governo albanês, um grande cyberataque contra os servidores do governo albanês, que ocorreram quase dois meses atrás, teriam sido de autoria do Irã. Tá? Ainda não está muito claro qual seria o intuito desse cyberataque. Lembrando que a Albânia tem uma base dos Estados Unidos, no território albanês. Recentemente, nós tivemos, inclusive, espiões russos que foram detidos em território albanês. O Irã rejeita completamente as acusações. Dentro da Albânia, nós também temos uma comunidade de cerca de 3 mil iranianos dissidentes, tá? Ou seja, opositores do governo de Teherã, então também pode ter relação com isso. Repetindo, o governo iraniano rejeita, e hoje, tá, a notícia de hoje, dia 9 de setembro, o governo dos Estados Unidos impôs mais sanções contra algumas autoridades iranianas por conta desse cyberataque contra a Albânia. Tá? E da Albânia nós vamos para a Turquia com duas notícias. Uma delas é que o governo turco, via o presidente Erdogan, ou Erdogan, acusa a Grécia de ocupar ilhas no Mar Egeu que seriam desmilitarizadas. Tá? São ilhas que a Turquia reconhece como gregas, porém, pelo acordo, né, de reconhecimento de soberania, essas ilhas têm que ser desmilitarizadas. E os gregos, segundo a Turquia, estariam colocando equipamentos militares nessas ilhas. Tá? Lembrando que ano que vem teremos eleições na Turquia. Então, o Erdogan ficar cutucando a Grécia é uma bandeira eleitoral importante para ele, já que nós temos uma rivalidade histórica entre gregos e turcos. E outra notícia é uma notícia bizarra, para não usar outras palavras. Tá? Eu teria palavras de muito mais baixo calão para falar aqui. Por quê? Na Turquia existe, né, ou existia, um app chamado Havrita. E esse app, ele permitia que pessoas
denunciassem a presença, né, local onde estariam cães de rua, e esses cães eram muitas vezes mortos. Tá? As pessoas se organizavam para matar esses cães, muitas vezes envenenados, com chumbinho. Tá? Havrita, inclusive, em turco, significa mapa do latido. Tá? Ou seja, no sentido de que o cachorro é incômodo, né? Porque ele late. Teve um caso, segundo a matéria da Al Jazeera, né? Teve um caso numa cidade turca de um cachorro de rua que avançou numa menina, né? Enfim, criaram um app para que as pessoas denunciassem onde estão cachorros de rua, para que as pessoas fossem lá e matassem os cãezinhos. Não é olha, tem lá, vamos resgatar. Não, vamos lá matar. E aí uma corte... E é muito irônico, né? Porque Istambul é conhecida por ser uma cidade com uma grande quantidade de gatos. Mas os gatos, eles são benquistos por boa parte da população. Eu não sabia desse fato, desse incômodo com os cachorros de rua, né? Ao contrário, por exemplo, de Santiago, que tem uma grande quantidade de caninos vivendo na rua, mas eles são muito queridos. E aí, uma corte em Istambul considerou o app ilegal e determinou que ele fosse retirado do ar. Inclusive, como parte ali das atividades contra esse app, estava o senhor Ekrem İsim, que é líder de uma associação chamada, digamos assim, Cidade de Quatro Patas, tá? Traduzindo. Então, assim, uma notícia bizarra, e repito, bizarro é o termo mais gentil que eu consigo usar no nosso programa, é uma notícia escrota mesmo, vamos falar. Coisa de gente ruim. Coisa de gente ruim. Bem, você foi genial. Então, felizmente, se tudo é certo, ao fim desse app. E aí, pra gente fechar esse bloco, nós vamos para a Ucrânia, né? Como sempre. Como sempre não, como desde fevereiro, né? Como sempre, né? Porque já estamos aí, já estamos entrando no 7º mês de guerra, né? Infelizmente. Mas a Ucrânia, de fato, né? A gente comentou nos últimos programas daqueles preparativos de uma contraofensiva ucraniana, e a Ucrânia começou essa contraofensiva, e não apenas no sul, mas no sul e também no nordeste, tá? Na região de Kharkiv, né? Ou Kharkov, na pronúncia russa. Segundo o governo ucraniano, tá? Cerca de 1.000 quilômetros de território já foram retomados. E, assim, óbvio que o governo ucraniano pode aumentar os números, pode fazer propaganda, mas também circulam muitas imagens de tropas ucranianas entrando em cidades que estavam controladas pelos russos, né? Sendo recebidos pela população civil e tal. Então, essas duas contraofensivas estão de fato ocorrendo, estão ocorrendo avanços ucranianos, tá? As tropas russas sofreram grandes perdas nessa semana e também bateram em retirada de localidades perto de Kharkiv, provavelmente preparando um combate na cidade de Izium, tá? Abandonando posições próximas dessa cidade. E também outra coisa interessante, né? Interessante porque contraria o que a Ucrânia estava fazendo, né? Porque a Ucrânia ela mantinha aquela política de opacidade, né? Olha, pode ter sido a gente que atacou tal lugar, mas pode não ter sido. Nesse caso, essa semana, o governo ucraniano, via o comandante do exército ucraniano, Valery Zaluzhny, afirmou que os ataques contra bases aéreas russas na península da Crimeia foram realizados por ucranianos usando foguetes e mísseis de longo alcance. Tá? Isso contraria a política ucraniana das últimas semanas, também é algo interessante de ficar de olho para ver o que significa. Hoje, dia 9 de setembro, a Agência Internacional de Energia Atômica lançou um novo relatório afirmando que a destruição de uma linha de transmissão de energia elétrica perto do complexo nuclear de Zaporizhzhia ameaça a operação segura da usina, já que, caso tenha uma paralisação no fornecimento de energia, pode não ter as devidas reservas, o devido backup da energia elétrica. E aí, relembrando, poxa, Felipe, por que tem que ter energia elétrica chegando na usina, não é só saindo? Não, porque você tem que ter o resfriamento dos reatores, tá? E, como a gente já explicou, o problema em Zaporizhzhia não é cair uma bomba no reator, não é cair um míssil no reator.
é as condições de operação da usina ficarem insalubres, ficarem desgastadas, e isso gera uma brecha de segurança que acabe gerando algum incidente nuclear. Tá? Esse que é o principal problema. A Rússia, essa semana, anunciou a completa suspensão do fornecimento de gás pelo Nord Stream 1, tá? Por tempo indeterminado, devido a, entre aspas, manutenção. Né? Mas, é claro, isso é desculpa, isso é uma pressão política, né? Cada lado pressionando com o seu. Falando em energia, a OPEP anunciou que vai cortar a produção em 100 mil barris por dia. Ou seja, se você corta a produção, você diminui a oferta, consequentemente vai aumentar o preço. Então os países da OPEP vão ganhar mais dinheiro e o preço do petróleo no mercado internacional vai ficar mais caro. E também em relação à energia, a Gazprom anunciou mais um projeto em conjunto com a China, usando rublos e yuans como meios de pagamento. Por que eles fazem isso? Para diminuir o uso do dólar. Lembrando que o valor do dólar está atrelado ao seu uso como moeda internacional e também porque os dois países então conseguem ficar menos vulneráveis a eventuais sanções dos Estados Unidos. Falamos do front, falamos de energia, agora a gente vai falar de outras notícias ligadas à guerra. Tá? Depois a gente vai passar por outras notícias ligadas à Rússia e a gente vai fechar esse bloco com a varíola dos macacos, a monkeypox, porque a gente tinha que botar a notícia em algum lugar. Então a gente bota na Europa, que é onde está tendo o maior número de casos. Tivemos grandes manifestações no último final de semana, no domingo dia 4, em Praga. Tá? Cerca de 70 mil pessoas foram às ruas pedindo o fim das sanções contra a Rússia, tá? Afirmando que essas sanções estão sendo contraproducentes para os tchecos, tá? Fazendo com que os tchecos paguem mais caro no gás, paguem mais caro na energia. O protesto se chamou de República Tcheca Primeiro e o protesto foi organizado pelo SPD, o principal partido de extrema-direita da Tchequia, né, que significa Partido da Liberdade e Democracia Direta. Já na Rússia, o jornal Novaya Gazeta perdeu a sua licença para publicar, né, a sua licença de operar. Lembrando que o Novaya Gazeta era o principal jornal de oposição ao governo russo. Em Kharkov, ou Kharkiv, no último dia 6 de setembro, tivemos uma notícia curiosa, né? Que ainda é um vídeo bonitinho e tal. O que aconteceu? Um chimpanzé do zoológico de Kharkiv fugiu. Ainda não está claro o motivo da fuga. Se teria sido ligada à guerra, se teria sido ligada ao estresse, à destruição de onde ele estava, enfim. Né? Coitado do animal. Ele fugiu. E parte dos funcionários do zoológico o encontraram e ele não queria retornar, ele não colaborava com eles. Até que começou a chover. E aí deram uma capa de chuva para o chimpanzé e o chimpanzé aceitou a capa de chuva e voltou para o zoológico, porque começou a chover e queria abrigo. Né? Então, coitado do animal, imagina a situação do estresse do animal, vendo os outros primatas, né, no caso os humanos, trocando disparos, né, e artilharia ali. Falando em artilharia, vejam só, tá? Vamos com calma, tá, gente? Segundo o governo dos Estados Unidos, de uma fonte vazada para o New York Times, o governo russo estaria comprando milhões de munições de artilharia e foguetes da Coreia do Norte. Tá? Essa notícia é interessante de olhar, por quê? Porque sempre tem aquele pessoal, né, que mais sensacionalista em temas militares e tal. Primeiro, a fonte, ela acaba sendo sempre um pouco suspeita, porque a gente já explicou aqui várias vezes. É muito complicado você ter notícias confiáveis vindas da Coreia do Norte. Segundo, a Coreia do Norte usa muito equipamento de origem soviética, inspirado em equipamento soviético, então que tem compatibilidade. Então é sim um fornecimento possível. Terceiro, isso não necessariamente quer dizer que a Rússia está ficando completamente sem munição, que a Rússia vai ter que se render, alguma coisa assim. Muito provavelmente o que acontece é que as reservas russas estão muito baixas, porque a guerra está durando muito mais do que a Rússia achava, tá? E modéstia à parte, a gente falou em dezembro que uma guerra não seria um passeio no parque, porque a Ucrânia é um país enorme, porque as Forças Armadas ucranianas já não são, né, desde 2014 se fortaleceram muito, que já receberam equipamentos ocidentais, enfim. Mas principalmente, a Rússia, como qualquer grande potência, ela vai ter mínimos estratégicos
de reservas. Então ela ainda deve ter munições. A questão é que a Rússia não pode usar tudo que ela tem, porque senão ela não consegue ter para sua própria defesa na sua gigantesca fronteira. Então ela precisa arrumar outro fornecedor. E até para compensar, muito provavelmente a indústria militar russa deve estar num ritmo de produção menor devido às sanções internacionais, já que ela usava componentes também importados. Tá? O Putin esteve presente nos exercícios militares Vostok, né, que reuniram forças russas, chinesas e de diversos outros países. Ele esteve presente, eu digo, pessoalmente, né? Isso foi divulgado pelos meios de comunicação oficiais da Rússia. O Putin também criticou, né, no Fórum Econômico Oriental o acordo de grãos que foi realizado, afirmando que a Europa foi hipócrita, que a Europa dizia que os grãos ucranianos precisavam ser comercializados para abastecer os países mais pobres e a África, e que hoje a maior parte dos grãos dos cereais está indo para a própria Europa. Segundo as tonelagens, cerca de 40% a 45% dos grãos estão indo de fato para a Europa. Tá? No discurso ele fala 2/3, o que acaba sendo um exagero. O Erdogan, seguindo a sua política de uma no cravo, outra na ferradura, afirmou que, essa semana, que as crescentes sanções contra a Rússia são uma provocação, porque as sanções contra o esforço de guerra são uma coisa, porém o número de sanções hoje é uma provocação. Tá? E, finalmente, a Ilse Brandskeres, que é assistente do Secretariado-Geral da ONU para Direitos Humanos, afirmou que existem denúncias críveis, tá, de que crianças ucranianas estariam sendo raptadas por forças russas, né, e sendo enviadas para locais dentro da Rússia. Né, aquela denúncia que o governo ucraniano já fez tem mais ou menos 1 ou 2 meses, né, que seriam até milhares de crianças que estariam sendo levadas. O Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, fez uma visita surpresa a Kiev ontem para oferecer mais ajuda militar, né, ou seja, está mais do que claro hoje, né, que essa guerra se tornou uma guerra de procuração, uma proxy war entre a Rússia e as forças ocidentais, né, devido a esse intenso fornecimento de ajuda militar. E aí, falando de notícias russas propriamente ditas, né, não necessariamente ligadas com a guerra, nós tivemos o funeral do Mikhail Gorbachev essa semana, né, que foi na Casa dos Sindicatos, que fica em Moscou, onde foi o funeral de Stalin, inclusive. Era uma residência aristocrática, salvo engano, né? E aí quando teve a Revolução de 1917, a segunda Revolução, né, de outubro de 17, ela se tornou a Casa dos Sindicatos, e a única liderança europeia presente foi o Orbán, húngaro. Né, o Orbán dizendo que, inclusive, né, a abertura política promovida pelo Gorbachev foi importante para o próprio início da carreira dele, né, do próprio Orbán, né, ele que era um líder estudantil anti-governo comunista, né, no final dos anos 1980, no início da sua carreira. Então ele foi a única liderança europeia presente e não chegou a ser um funeral de Estado oficial, tá, gente? Tivemos elementos, mas não foi declarado um velório oficial de Estado, porque senão o Putin teria que estar presente. Então, para evitar isso, que não foi declarado um funeral de Estado. Bizarro. Para evitar o constrangimento. Para evitar o constrangimento, evitar a fadiga, já diria o carteiro Jaiminho. Outras notícias ligadas à Rússia. O Putin se encontrou com o Min Aung Hlaing, que é o chefe da junta militar de Myanmar, né? Eles que se encontraram em Moscou. Ele já havia recebido a visita do Sergei Lavrov, né, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, e agora ele foi até Moscou se encontrar diretamente com o Putin. E agora, nesse domingo, dia 11, teremos eleições para 15 entidades federais da Rússia, tá? O que seriam ali 15, entre aspas, governadores. As eleições serão em 11 oblasts e 4 repúblicas, né? Inclusive a República de Buriatia, que é uma das regiões da Rússia com maior índice de mortes na guerra da Ucrânia, e também na República da Carélia, que fica na fronteira com a Finlândia e sempre desperta a 5ª série nos nossos ouvintes. E, além dessas eleições para, né, o que seriam governadores, 6 assembleias locais, o que seriam ali parlamentos estaduais, entre aspas, né, fazendo uma analogia com o Brasil, também teremos eleições. E, finalmente, como eu falei, né, já que o maior número de casos de varíola dos macacos é na Europa, né, falar aqui dos países que registraram os seus primeiros casos nessa semana.
foi o caso do território de Hong Kong e o Egito, tá? Foram os países que registraram os seus primeiros casos, tá? Então, assim, temos hoje liderando o ranking Estados Unidos com mais de 21 mil casos, depois Espanha com mais de 6 mil, Brasil com mais de 5 mil, França, Alemanha e Reino Unido, cada um com mais de 3 mil casos, e em número de mortes oficiais, o país que lidera é a República Democrática do Congo.